E, gente, essa live de quinta com conteúdo de primeira é uma live que acontece aqui no Help Juris todas as semanas, todas as quintas-feiras. E qual é o meu objetivo com essa live? É trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Advogados, advogadas que atuam no estado do Rio de Janeiro. E mostrar para vocês uma grande oportunidade, que é exatamente te mostrar um caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Sempre que possível, eu tenho aqui convidados nessa live. Semana que vem a gente já tem convidado, tá? Semana que vem vai ser muito especial. Mas quando eu não tenho convidados, eu trago temas bem importantes para a gente aprofundar um pouco mais, tá? E eu poder explicar para vocês um pouco sobre esse mundo das custas processuais. E te mostrar que isso pode ser, de fato, uma ferramenta que vai fazer muita diferença no seu dia a dia, no dia a dia da sua advocacia, e que você pode implementar de cara já na prática do seu escritório, tá? Nos seus processos. E você vai ver o quanto você pode economizar em tempo de trâmite processual, tá? Quando você faz os recolhimentos de custas corretamente. Quando você se adianta no recolhimento de custas, porque existem, gente, muitos pedidos que eles vão precisar ser preparados, né? Eles vão precisar desse recolhimento. Então, o ideal é que você já se adiante, que você faça esses requerimentos, que você entre com essas petições já adiantando o recolhimento das custas, tá? Porque isso aí vai agilizar demais o trâmite dos seus processos. Então, eu quero realmente poder te proporcionar que você tenha todas essas informações e possa utilizar isso aí no seu dia a dia, acelerando seus processos e fazendo com que os seus honorários cheguem até você o quanto antes. E o tema de hoje foi pensado com muito, muito carinho, que é sobre os segredos da taxa judiciária. E eu tô recebendo muitas pessoas novas aqui no perfil, por isso eu queria brevemente me apresentar para quem por acaso está chegando agora, tá? O meu nome é Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça já há 13 anos e há mais de 10 anos eu atuo na vara civil, tá? E um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência do recolhimento de custas. Fazendo esse trabalho, gente, durante esse tempo, eu pude perceber o quanto esse tema é árduo, o quanto esse tema é complexo e gera muita dúvida, não só para os servidores que fazem esse trabalho, mas principalmente para os advogados que fazem esse recolhimento. Então, como eu tive que ir desenvolvendo técnicas para que eu pudesse, no meu dia a dia, agilizar o meu trabalho e encontrar mesmo ali caminhos e atalhos, para poder fazer esses cálculos de forma mais célere, de forma mais assertiva, eu vi que isso também poderia ser aplicado pelos advogados. E eu pensei, gente, por que não ajudar? Por que não levar essa informação adiante? Compartilhar esse conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui no Help Juris, tá? Eu estou compartilhando com vocês os meus 10 anos de experiência em custas processuais. E vamos lá, vamos no nosso tema de hoje. Os segredos da taxa judiciária. Para começar, eu quero te dizer que a taxa judiciária, ela nada mais é que um tributo, tá? E a gente vai ver aqui, ela está prevista lá no Código Tributário Estadual do Rio de Janeiro, tá? Que é o Decreto-Lei número 05 de 75. E eu vou te dar essa definição. Vamos lá, estou aberta aqui com o CTE, tá? E lá no artigo 112 diz o seguinte: a taxa judiciária incide sobre os serviços de atuação dos magistrados e dos membros do Ministério Público em qualquer procedimento judicial e será devida, conforme o caso, por aqueles que recorrerem à Justiça Estadual perante qualquer juízo ou tribunal pelo interessado na prática do ato. Então, gente, nada mais é que a remuneração pela prestação jurisdicional, pela atuação do juiz, do Ministério Público, tá? E aí eu quero te explicar
porque às vezes fica super confuso e eu compreendo. As pessoas ficam na dúvida, mas as custas são a taxa judiciária? É a mesma coisa? É como se fossem sinônimos? Não é bem assim, tá? Gente, boa noite a todos que estão chegando. Eu já peço a ajuda de vocês que mandem lá o aviãozinho, tá? Para outros advogados e convidem para essa live, porque o que eu estou explicando hoje aqui vale ouro, tá? E já pode aplicar nos seus processos a partir de amanhã, tá bom? Vamos lá, eu vou explicar para vocês então essa dúvida muito comum. Se a taxa judiciária e as custas processuais, se isso é um sinônimo, né? Uma coisa da outra. E não é não, tá? As custas processuais é como se fosse o gênero, tá? E a taxa judiciária é uma espécie das custas. Então as custas, elas são compostas por vários itens. E um desses itens é a taxa judiciária, que eu acabei de ler para vocês aqui. Qual é o conceito dessa taxa judiciária que está lá no artigo 112 do Código Tributário Estadual, tá? E é o seguinte, existem então vários itens que compõem as custas. Por exemplo, você tem aí os atos dos escrivães, você tem atos do oficial de justiça, você tem atos postais, você tem o diversos, que é onde você recolhe valores de despesas eletrônicas, você tem percentuais legais, tá, que são estabelecidos para outras instituições, por exemplo, você tem percentuais para CAARG, para FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM, tá bom? Então, são vários itens que compõem essas custas. E talvez o que mais impacta em termos de valores é a taxa judiciária, tá? Mas hoje eu já quero te ensinar a regra geral da taxa judiciária, porque só com isso você já não vai errar mais. O grosso das suas ações você vai conseguir calcular exatamente a taxa judiciária sem erro. E eu vou também te explicar algumas das principais exceções, tá, gente? Porque são muitos itens, então eu não teria como aqui numa live abordar tudo, tá bom? Mas eu vou abordar os principais para você já conseguir aí aplicar nas suas ações. E eu te contei que eu tive que criar, né, muitos métodos de trabalho para mim. E um dos métodos que eu criei vários mnemônicos, né, para ficar fácil e para eu conseguir também transmitir essa informação de um jeito mais fácil. E é o seguinte, a regra geral da taxa judiciária, ela tem um mnemônico que eu criei que chama 3P. Então é a regrinha 3P. E o que é isso? Sempre você vai calcular a taxa judiciária como regra geral 3% sobre o valor dos pedidos. Sobre o valor dos pedidos, não o valor da causa. O erro mais comum, gente, é que os advogados façam o recolhimento sobre o valor da causa. Só que não é assim que funciona. E você pode estar perguntando, Daphne, mas você está tirando isso de onde? Da sua cabeça? Não é. Vamos lá, tá aqui no Código Tributário Estadual. Esse é exatamente o artigo 118, tá? Olha o que ele diz. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas neste capítulo, a taxa será calculada à razão de 3% sobre o valor do pedido, ainda que seja este diverso do valor da causa fixado para fins processuais. Então, não importa nesse caso qual o valor você deu à causa, o que importa é o valor dos seus pedidos. E aí você pode estar perguntando, Daphne, mas e como é que eu faço, como é que eu vejo isso? Quais são então o valor, quais são os valores dos meus pedidos? Como é que eu encontro isso? Aqui no Código Tributário, ele traz todas as hipóteses. Como você vai localizar o que é considerado o valor do pedido em cada tipo de ação, tá? Mas normalmente, eu vou já dar para você o que mais acontece, né? Se você tem pedidos que possuem conteúdo econômico direto, por exemplo, você está fazendo aí um pedido indenizatório, né? Uma indenização seja por dano moral ou por dano material, esse valor ele é considerado o valor do pedido. Só que não é simplesmente o valor que você esteja requerendo. A ele se adiciona. Vamos lá, eu vou ler para vocês artigo 119. Considera-se como valor do pedido a soma do principal, juros, multas
honorários e quaisquer vantagens pretendidas pela parte. Então, não é simplesmente, se você pediu aí 10 mil reais de dano moral, o valor do seu pedido não é simplesmente os 10 mil reais. Você vai ter que adicionar aí o valor dos seus honorários, porque nesse caso eu não vou computar nem juros, nem multa, né? Porque eu ainda estou pedindo uma indenização, pode ser que o juiz julgue esse pedido procedente ou não. E lá na sentença é que ele vai fixar os parâmetros da correção monetária, dos juros, então não tem por que você computar nada disso agora, né? Então você vai computar o quê? Os seus honorários. Sempre que você tiver, então, um pedido indenizatório, você vai somar o valor que você está pedindo a título de indenização com o percentual de honorários que você está requerendo lá na sua inicial. Daphne, eu não estou pedindo nenhum percentual de honorários, eu estou pedindo só que o juiz arbitre os meus honorários. Ótimo. Toda vez que você não fizer esse pedido expresso, tá? Sempre que você não pedir expressamente o percentual de honorários, o cartório vai fazer o cálculo em cima de 10%, tá bom? Então, suponhamos aí que você pediu 10 mil reais de indenização por danos morais, você vai então, e você não pediu um percentual específico de honorários. A gente vai somar 10%, que seria R$1.000. Sobre esses 11 mil reais é que eu vou fazer o cálculo dos 3%. Vamos para esse cálculo para a gente ver aqui quanto que dá? Deixa eu fazer a continha aqui com vocês. 11 mil reais vezes 3%, R$330. Por que eu quis fazer essa conta? Porque eu já vou te ensinar algo muito importante agora. No mínimo, você sempre precisa recolher a taxa mínima. E qual é a taxa mínima? Em 2023, a taxa judiciária mínima é R$ 389,96. Então, se você fez o cálculo aqui como eu, e você chegou à conclusão que o seu valor não alcança a taxa mínima, você tem que recolher no mínimo a taxa mínima, tá? Você precisa fazer esse recolhimento, porque senão você vai aí estar atrasando a sua inicial, atrasando a sua execução, tá? Porque você vai ter que ser intimado para a complementação. E aí eu vou até já te contar. A taxa judiciária, gente, como eu te disse, ela é uma remuneração pela atuação jurisdicional do magistrado, pela atuação do Ministério Público. E ela é devida em momentos específicos, tá? Normalmente, a taxa judiciária, ela é devida no início da ação, quando você, ajuiza a sua ação. Se você não tem seu cliente, não é hipossuficiente, se ele não consegue uma gratuidade de justiça, você vai ter que recolher essas custas já na inicial. Então, nesse momento, é devida a taxa judiciária. E quando mais vai ser devida essa taxa judiciária? Normalmente, ela vai ser devida de novo depois, só lá no momento da execução, tá? Caso você tenha tido uma sentença de procedência, você vai fazer o cálculo de 3% do valor que você está executando. Só que nesse caso, você vai descontar o que você tem adiantado lá na inicial, tá? Suponhamos que você está executando 20 mil reais, você faz o cálculo de 3%, e aí você já adiantou aquela taxa mínima lá no começo. Suponhamos, tá? Você adiantou uma taxa mínima lá no começo, então você vai tirar desses 3% a taxa mínima que você recolheu e você vai recolher só a diferença, tá? E aí, existem algumas exceções desses momentos, porque toda boa regra, como eu sempre digo, tem uma exceção, uma ou algumas, E aí eu vou contar para vocês em que outros momentos é devida a taxa judiciária. Vamos lá. Eu tenho aqui no artigo 113 do Código Tributário Estadual, no caput, ele me diz o seguinte: não estão sujeitos ao pagamento da taxa judiciária em separado os serviços prestados em qualquer fase do processo de cognição ou execução, bem como seus incidentes, ainda que processados em apartado. Ele está querendo dizer aqui que aqueles pedidos, que não estejam lá na inicial ou lá na execução, em tese, eles não vão gerar a necessidade do recolhimento da taxa judiciária. Mas aí a gente tem um parágrafo único. Consideram-se autônomos
obrigando aqueles que os promoverem ao pagamento da taxa correspondente a reconvenção, B, intervenção de terceiros, C, habilitações incidentes, D, processos acessórios, inclusive embargos de terceiro e oposição, E, habilitações de crédito nos processos de falência ou recuperação judicial, F, embargos à execução, exceção de pré-executividade e embargos em ação monitória, e o G, pedido contraposto. Ou seja, em todas essas situações, gente, que vão ser considerados esses pedidos autônomos, tá? Então, sobre esses pedidos, mesmo que eles sejam incidentais, porque eles são incidentais, né, no processo, você vai precisar fazer esse recolhimento da taxa judiciária, que vai seguir a regra 3P, 3% do valor dos pedidos, tá? Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando agora. A gente está falando, gente, sobre os segredinhos da taxa judiciária. Estou ensinando vocês a fazer esse recolhimento, tá? Vamos lá. Eu estou contando aqui que a taxa judiciária ela é devida no início da ação, quando você interpõe a ação, e na execução. Só que aí na execução você considera o que você adiantou e você desconta, né, nesse momento da execução. E existem algumas situações de pedidos incidentes que eles são considerados autônomos pelo Código Tributário Estadual, que é onde está prevista a taxa judiciária. E aí a gente sempre vai recolher a taxa judiciária, nesses casos, né, de reconvenção, intervenção de terceiros, tudo isso que eu li aqui para você que está no artigo aí 113, tá, do Código Tributário Estadual. E tem inclusive uma questão interessante, que já foi pergunta de um advogado aqui no perfil, tá, que ele não entendia qual era o amparo legal da cobrança de taxa judiciária na exceção de pré-executividade. E aí eu expliquei para ele que a previsão está aqui, nesse parágrafo único do artigo 113. Porque esse parágrafo, gente, ele tem uma redação dada por uma ação relativamente nova, tá? Que é a Lei 9.507 de 2021. Então, realmente, ela foi colocada essa questão da exceção da pré-executividade, dos embargos à ação monitória, é recente, é de 2021 para cá, tá? Então, nesses pedidos agora, você sempre que entrar com embargos à monitória, você tem que recolher a taxa judiciária. Você vai entrar com uma exceção de pré-executividade, não tem outras custas, é só a taxa judiciária. E você vai recolher 3% sobre o valor dos pedidos, na maioria dos casos, tá? Existem algumas exceções. E eu vou trazer algumas exceções para vocês aqui hoje nessa live. Vamos lá comigo? Eu só quero começar te contando o seguinte, antes da gente partir para as exceções. O erro, gente, mais comum, falei para vocês, é que os advogados normalmente fazem o cálculo da taxa judiciária em cima do valor da causa e não em cima do valor dos pedidos. E, recentemente, eu tirei 10 dias de férias. Esse ano eu parcelei minhas férias. Tirei 20 dias lá em março e agora em novembro eu tirei 10 dias. E aí, normalmente esse trabalho de certificação de custas iniciais eu faço lá no meu cartório. Mas aí, como eu estava de férias, né, o chefe de serventia foi fazendo isso ao longo desses dias. E os últimos dias, que foi bem assim, um fim de semana, né, pegou o fim de semana, e acho que 1 ou 2 dias ele não deu tempo de fazer esse trabalho, porque, gente, a demanda é enorme e normalmente, na maioria das serventias, o volume de trabalho é imenso. Ele acabou fazendo só as urgências e deixou, né, para essa que vos fala, dar uma acumuladinha de trabalho dessas custas para eu certificar. E aí, quando eu cheguei, eu tinha 25 ações iniciais com custas para eu certificar. E, gente, é com muito pesar que eu te conto essa história. Porque eu quero muito ajudar a mudar essa realidade, tá? É o primeiro ponto que eu quero te falar. Eu quero muito mudar essa realidade e eu conto com a ajuda de vocês para isso, tá? Dessas 25 ações, apenas 3 tinham custas corretas.
tá? Apenas 3. 22 ações estavam com as custas erradas. Em quase todas elas, o erro estava na taxa judiciária. Além de outros detalhezinhos, mas o maior erro era na taxa judiciária. E exatamente por essa questão que hoje eu estou ensinando para vocês. Que o cálculo estava sendo feito sobre o valor da causa e não sobre o valor dos pedidos. Além de eu ter te ensinado aqui hoje que você precisa fazer esse cálculo quando você tem um pedido com valor econômico, que você vai somar em o valor principal, mais juros, correção, seus honorários, isso é muito importante. Eu quero te ensinar também como você calcula a taxa judiciária quando os seus pedidos não têm conteúdo econômico, tá? E é o seguinte, sempre que você fizer um pedido que não possui conteúdo econômico direto, por exemplo, você está pedindo uma obrigação de fazer, você está fazendo um pedido declaratório para o juiz, nesses casos, você vai recolher sempre uma taxa mínima por pedido sem conteúdo econômico, tá? É uma taxa mínima por cada pedido. Então, exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo que é para você compreender, né? É o seguinte, suponhamos que você entrou aí com uma ação em que você pede como obrigação de fazer que o réu tire o nome do seu cliente, do autor, dos cadastros restritivos de crédito, tá? O seu cliente foi negativado indevidamente e como obrigação de fazer, você faz esse pedido. E além disso, você faz um pedido, suponhamos, declaratório de inexistência de uma dívida que o seu cliente não reconhece. E aí você faz também pedidos indenizatórios. Suponhamos que você está pedindo aí indenização por danos morais, indenização por danos materiais. Como é que vai funcionar o cálculo da taxa judiciária no caso desses? Com relação aos pedidos que têm conteúdo econômico, você já acabou de aprender aqui. Você vai somar esses valores. Vamos lá, vamos botar valor para você conseguir visualizar melhor. Você pediu 10 mil de dano material, 20 mil de dano moral. O que você vai fazer? Você vai somar 10 mil do material, 20 mil do dano moral e você vai adicionar os seus honorários. Suponhamos que você esteja pedindo aí 20% de honorários. Vamos fazer essa continha comigo aqui, ó. Vamos lá. Você está pedindo então 30 mil, 10 mil de dano material, 20 mil de dano moral, mais 20% dos seus honorários. Essa soma deu 36 mil reais, tá? Você vai calcular 3% sobre esse valor. Então, vezes 3%, eu cheguei na taxa judiciária de R$ 1.080. Mas não é só isso, porque você fez um pedido de obrigação de fazer, mais um pedido de declaração de nulidade do débito, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai recolher uma taxa mínima por cada um desses pedidos. Vamos lá, então, além dos 1.080, você vai somar 389,96, que é uma taxa mínima pelo pedido obrigacional, mais 389,96 pelo pedido declaratório. Então, o total, gente, foi de R$ 1.859,92. Essa é a taxa que você vai ter que recolher numa ação assim, numa ação de procedimento comum, né? Com pedidos indenizatório, obrigacional e declaratório, tá? Essa é a regra geral. Essa é a regra 3P. E aí eu prometi para vocês que eu ia mostrar hoje aqui algumas exceções. Então vamos lá, eu vou seguir com vocês aqui no Código Tributário Estadual para você ver algumas das exceções dessa regra. Vamos lá. A principal, gente, a principal exceção é exatamente o que eu falei que é o maior erro. A gente tem sim uma situação em que você vai recolher 3% sobre o valor da causa. Aí nessa hora você falou, Daphne, deu um nó na minha cabeça, pelo amor de Deus, você acabou de me falar que é errado isso. Sim, gente, mas essa é uma exceção. Então, muito cuidado, porque só nesses dois casos que eu vou mostrar para vocês agora é que você faz esse cálculo sobre o valor da causa, tá? E aí eu tô só localizando ele aqui, que é o seguinte, são as ações
possessórias e os embargos de terceiro. Só nesses dois casos é que você vai recolher a taxa judiciária sobre o valor da causa. Isso é o que diz o artigo 127 do Código Tributário Estadual. Ele fala assim, olha, nas ações relativas à posse e nos embargos de terceiros, a taxa será calculada inicialmente sobre o valor estimado, cobrando-se ao final a diferença, tomando-se por base o valor da causa fixado para os fins processuais, tá? O que ele está dizendo aqui? Que como essa questão da posse e dos embargos de terceiro é algo que você vai ter uma estimativa no início do processo, então não teria como você fazer o cálculo exatamente do valor do seu pedido. Por isso que você vai calcular sobre o valor da causa, tá? E aí, o que a gente tem como outras exceções? Na verdade, as exceções são com relação ao que você compreende como valor do pedido. Quer ver um exemplo? O despejo. No despejo, é considerado o valor do pedido 12 parcelas do aluguel. 1 ano de aluguel. Por isso que é muito importante você compreender quais são, como é a forma, na verdade, né? É importante você compreender a forma de localizar o que é valor do pedido naquela ação. E normalmente isso está onde? Isso está aqui no Código Tributário, que é o que eu estou lendo para vocês, e principalmente isso está lá no modelo de grege. Gente, a corregedoria, ela disponibiliza modelos de cada tipo de grege. Você entra lá no site da corregedoria, você puxa esses modelos e lá você tem a explicação de como é compreendido o valor do pedido naquele determinado tipo de ação, tá? Então é muito simples de você localizar. Tem algumas situações que realmente são mais complexas, tá? De compreensão e que demandam de fato você cruzar diversas informações, pegar o que está lá no modelo e dar uma verificada na lei, dar uma verificada na tabela, mas isso eventualmente você vai passar por uma ação assim. O grosso das ações você vai ter a regra 3P e algumas poucas exceções de como compreender esse valor do pedido, né? Deixa eu até localizar esse aqui do despejo, que vocês vão ver. O artigo 125, ele fala não só do despejo, quer ver? Nas ações relativas às locações, ou seja, ele fala das ações de locações. Nas ações relativas às locações, considera-se como valor do pedido 1. Nas ações de despejo e nas consignações de aluguéis, o valor dos aluguéis de 1 ano. Então, você vai pegar aí o seu valor de aluguel, multiplicar por 12 e desse valor, desse somatório, você vai tirar 3%. Essa vai ser sua taxa judiciária, tá? Inciso 2. Nas ações renovatórias, inicialmente o aluguel mensal em que o autor oferecer pagar, multiplicado por 24. Se a decisão final fixar aluguel superior ao proposto na inicial, será devida a taxa calculada sobre a diferença entre o aluguel proposto e o fixado relativo a 24 meses. Trocando em miúdos, né, gente? Vamos lá. Você está entrando em uma ação renovatória de aluguel. Como é que você vai calcular essa taxa judiciária? Você está propondo algum valor de aluguel para você pagar, né? Então, se você estiver propondo aí R$1.000, eu quero pagar R$1.000 de aluguel. Você vai calcular 24 vezes esse valor que você está propondo. Então, seria R$24.000. Se ao final, lá na sentença, o juiz determinar que o seu aluguel, se ele fixar esse aluguel num valor maior que R$1.000, suponhamos que ele fixe em R$2.000, aí você vai ter que complementar essa taxa judiciária. Então, aí você vai fazer o cálculo de 24 vezes a diferença, que no nosso caso vai ser também R$1.000, né? E o inciso 3 fala do seguinte: nas ações de revisão do aluguel, a diferença de aluguel que o autor pleitear receber, multiplicada pelo número de meses do prazo que pretender que a revisão venha a durar, se não indicar prazo para a duração do aluguel pleiteado, a base de cálculo será de 2 anos desse aluguel. Ou seja, se você está entrando aí com um revisional de aluguel, pleiteando, suponhamos que você hoje recebe R$1.000, mas você quer que esse aluguel
passe para 2.000, porque está muito defasado, enfim. Tá? Suponhamos que você tem aí vários motivos, né, para pleitear essa revisão de 1.000 para 2.000. Aí como é que vai ser o seu cálculo? Você vai fazer o cálculo em cima desses 1.000 de diferença, vezes o tempo que você quer que seja revisto esse aluguel. Suponhamos que você está pedindo essa revisão pelo prazo de 6 meses. Só um exemplo, tá? Aí você vai multiplicar 1.000 por 6. Ok? E se você não disser nada, se você não trouxer esse tempo específico, então o cálculo vai ser feito em cima de 24, de 2 anos. Combinado? Então, gente, essa já é uma das hipóteses, tá? Que eu trouxe para você de exceção, de como você vai encarar o valor dos pedidos. Vou te falar mais uma exceção muito comum e que essa é mais simples. É mais simples entender a exceção, mas essas custas são complexas, que é dos inventários e arrolamentos. Como é que funciona? Vamos lá. Artigo 124. Nos inventários e arrolamentos resultantes de óbito ou dissolução da sociedade conjugal, bem como nos pedidos de alvará, não previsto no inciso 1 do artigo 114, ou seja, esse alvará aqui, gente, é aquele alvará mesmo que vem da sucessão, né, para você fazer levantamento de valores de conta, valor de PIS, FGTS, essas coisas, né? A taxa é devida pelo valor equivalente a 1,5 vezes o valor das custas judiciais fixadas em tabela da Corregedoria Geral de Justiça referentes aos atos praticados pelos escrivães. O que significa isso? Que a taxa judiciária no inventário, ela é um valor fixo. E qual é esse valor? Ele é 1,5 vezes o que está previsto para os atos dos escrivães, lá na tabela de custas. O complexo do inventário é que o inventário atualmente existem 13 modelos diferentes de GRERG para os inventários, tá? Se você quiser compreender isso melhor, eu fiz uma aula, um aulão, tá? No YouTube. Depois eu vou deixar para vocês, vou fazer uns stories na hora que terminar aqui a nossa live e eu vou deixar o link para vocês desse aulão de inventário, tá bom? Porque lá eu explico tudo sobre custas do inventário, porque não tem como eu entrar aqui com vocês, o nosso tempo já tá acabando, tá? Mas você não vai se arrepender de ir lá assistir, porque eu te explico tintim por tintim como funciona. E nos inventários, nesses 13 modelos, eles são divididos de acordo com os bens que compõem um monte no seu inventário, tá? Então, se você tem aí só bens imóveis, só bens móveis, dependendo do valor desses bens, é isso que você vai olhar e fazer lá o cara crachá nos modelinhos da corregedoria e você vai localizar qual modelo se adequa ao seu caso. Você localizando o modelo, que o chato é localizar o modelo. Localizou o modelo, não tem erro, porque os valores são fixos. É só você se guiar lá pelo modelinho de GRERG da corregedoria. E eu sempre gosto de frisar isso para vocês aqui, que é o seguinte, gente. A taxa judiciária é o maior erro, porque ela realmente tem muitas nuances. Vocês estão vendo aí, né, de tudo que eu trouxe para vocês, que eu não consegui trazer tudo, gente. São muitos detalhes mesmo da taxa judiciária. Mas eu trouxe o básico, o mais comum, que é para que você possa já começar a acertar a partir de amanhã, naquela ação que você está aí preparando para distribuir, para que você possa acertar a taxa judiciária. Porque só na inicial, se você já traz as custas corretas, dependendo ainda da vara, você pode ser que no mesmo dia que você distribuiu, o seu processo já tenha essas custas certificadas como corretas e ele já vá direto para a apreciação do juiz. E se isso não acontece, vai ser certificado que essas custas estão equivocadas. Você vai ser intimado para complementação. Só com isso você pode estar perdendo aí de 15 dias a 90 dias, dependendo da realidade dessa serventia, que vai fazer essa sua intimação, tá? Então é muito importante que você esteja atento a esse detalhe de custas, porque é uma oportunidade para você ganhar tempo nos seus processos. Porque recolher as custas corretamente é algo que está nas suas mãos, advogado, advogada.
O que eu quero mostrar para vocês, doutores, é que vocês podem, a partir de agora, com essa ferramenta, vocês podem sim acelerar o andamento de seus processos. Pra vocês terem uma ideia, teve um inventário há pouco tempo que entrou pra gente, um inventário inclusive muito complexo, tinha muitos bens, mas o advogado fez o recolhimento correto de cara. Ele já trouxe, além do recolhimento correto, né, ele foi muito diligente, ele já trouxe nas primeiras declarações, tudo dentro do prazo, ele trouxe toda a documentação, né, de todos aqueles bens, ele trouxe todas as certidões. Até, ó, dica extra aqui, em certidões de inventário, artigo 303 da Consolidação Normativa, parte judicial. Esse artigo, gente, é o que lista todas as certidões que você precisa para o inventário, tá? Então, beleza, ele foi lá, já trouxe tudo, todas as certidões. Resultado, em menos de 6 meses já tinha sentença homologando partilha. Menos de 6 meses. Pensa se isso não é, assim, o objetivo, o sonho de qualquer advogado que atue na área de sucessões, por exemplo. Mas a gente tem ações de conhecimento, de procedimento comum, ações indenizatórias, em que as custas, quando as custas são recolhidas corretamente, o processo roda redondinho, tá? Dentro do que eu chamo de um ciclo virtuoso de processamento. É lógico, gente, que as custas não são a única causa, não são a causa de morosidade do judiciário. Eu jamais seria leviana de dizer isso aqui, de jeito nenhum, né? A gente tem todo um problema, todo um sistema de problemas, né, que atuam, que são os responsáveis por essa questão da morosidade, que é até difícil a gente listar aqui tudo que acontece, mas a questão das custas, do recolhimento correto de custas, é mais um detalhe que atrasa e muitos processos. Tem processos que demoram alguns anos a mais pela questão de recolhimento de custas. Então eu quero te mostrar isso, que é possível sim que o seu processo tramite bem mais rápido quando você fica atento para a questão das custas e faz o recolhimento da forma correta. Tá? A gente vai encerrando aqui a nossa live hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Essa live vai ficar salva. Se você de repente entrou no meio da live, pode depois assistir, pode pegar. Me mandem, tá, gente? Sugestões de tema. Tô aqui para receber, para a gente poder conversar mais em outras lives, porque é live toda semana. Eu faço conteúdos diários, tá? Para vocês, diários sobre custas. Todo dia você vai me ver por aqui com a minha carinha te explicando alguma coisa sobre as custas do Tribunal de Justiça do Rio, porque o que eu quero é te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá? Eu vejo vocês em live de novo terça-feira que vem, que a gente vai ter a nossa live de mão na massa, tá? Em que eu faço uma grege com vocês, te explico tintim por tintim todos os itens da grege, e toda segunda-feira eu abro enquete para vocês me ajudarem a escolher a grege da semana, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês, tá? Uma ótima noite, muito obrigada pela presença aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!